Nem peito, paredão, tá bravo. Aí você já pega aqui de baixo, vem jogar também. Amiga, você vai tá? Vou pedir pra te comprar. Fala galera do Pop Pop, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wendy e hoje a gente está aqui com mais uma entrevista com um artista que eu posso dizer que ainda vai dar o que falar. E, querendo ou não, vai ser muito especial porque é a primeira entrevista dele divulgando a carreira musical. A gente está aqui hoje com Fernando Escarião. Eu ia falar Escarião. Eu ia falar Fernando Escarião, minha mente fez, não, Escarião, bicho, agora não pode mais falar É o Fernando que a gente Escarião. falou, se até a Vanessa Camargo tirou Tirou, Fernando vai, Escarião gente, pode tirar Fernando. Tamo aí, agora é Escarião, prazer Escarião. Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho do set que você lançou há alguns dias. O álbum ficou babadeiro, tem... Curtiu? Varia, muito. Dá pra dar uma Dá rebolada pra de dar uma boa, né? rebolada, as baladas aí, Babado. ó, tão ansiosas pra tocar as músicas. E a gente queria saber um pouquinho, Sim. primeiramente, sobre sua história de vida, né, como que tudo aconteceu. A gente te acompanha já há um tempo e a gente sempre viu você falando, tipo, eu tenho muita vontade de cantar, eu tenho muita vontade de subir num palco com uma galera, enfim. E a gente queria saber um pouquinho sobre essa vontade, assim, da onde que veio, como que aconteceu. Sim. Então, desde o começo, eu acho que o YouTube, ele foi uma porta de entrada pra eu me expressar artisticamente, assim. Não só o YouTube, desde antes no Vine, já fazia, tipo, vários personagens. Mando Paraíso! Criei um grupo de WhatsApp, só os varão top. Verdadeiro Jardim do Éden. Sempre curti essa coisa, acho que desde criancinha, assim, tem filmagens da minha família, eu fazendo comercial de margarina, vivendo 1 milhão de personagens. Eu era literalmente aquela criança que assistia um filme e queria ser o Harry Potter e vivia achando que era o Harry Potter mesmo. Então eu sempre tive essa criatividade, assim, aflorada. E essa parada meio artística. Só que eu não tinha embasamento. E aí quando eu saí de Brasília pra São Paulo, eu já vim com a mentalidade de tipo, eu quero tentar a carreira artística lá. Eu não sei como que eu vou me expressar, mas eu quero ir pra ver o que acontece. E aí eu acho que a internet foi uma porta de entrada muito fácil, assim, muito papum, sabe? Você tá ali, você pega um celular e você faz o que você quiser e a galera consome aquele teu rolê. Só que a parada musical, ela veio depois, assim. Eu comecei no teatro, quando eu vim pra cá, eu vim pro teatro, fiz teatro, e eu acho que o teatro me libertou, assim, de várias maneiras. A gente tinha aula de canto dentro do teatro, aula de musicalidades, enfim. E estar no palco sempre foi uma parada que, tipo, mexe com o íntimo, sabe? Quando você vai... Eu ia todos os shows que eu ia, eu acho que eu não conseguia ter um show tranquilo, porque eu ficava estudando o show, literalmente. Eu parava no meio, assim, ficava... Cara, ele entra por ali, a banda entra por ali, os bailarinos estão fazendo isso, tem esse desenho de cena, eu ficava me projetando ali. Eu falei, velho, é isso. Se essa parada tá no meu coração, eu ia pra todas as baladas, eu ficava imaginando, minha música um dia vai ficar... Eu não sabia nem cantar, não tinha nem música. Eu falava, um dia vai estar todo mundo aqui dançando minha música. E aí eu falei, velho, se isso tá no meu subconsciente, esse desejo, eu vou estudar. Porque eu não cantava, não venho de uma família de artistas, não venho de uma família musical ou teatral. Eu falei, velho, eu preciso de embasamento pra fazer uma parada que eu não vá olhar e sentir vergonha de mim mesmo, sabe? Tem que ser uma coisa que eu olho e falo, cara, tá legal isso daí. Então eu fui estudei canto, tô estudando canto até hoje. E não só isso, né? Você acaba, tipo, tendo que saber de todas as áreas, assim, produção musical. Agora eu tô estudando a teoria musical, tô até com um piano aqui que eu comprei. Então assim, eu tô indo a fundo. E aí é isso. E esse processo de transição, como que aconteceu? Você procurou primeiro uma pessoa para te ajudar com o canto, e aí depois você foi buscando estudar com outras pessoas, ou você foi meio que por conta própria dando aquela estudadinha, tipo assim, buscando informação por conta própria para ver se era isso mesmo que você queria? Porque querendo ou não, tipo assim, você já tinha um reconhecimento bem grande no YouTube, né? Já tinha uma base de fãs, essa transição pra música acaba que pode assustar os seus fãs, mas graças a Deus não assustaram. Não, no começo... não, mas é porque é aquela coisa, tipo assim, é uma pessoa nova que eles falam, pô, ele não é cantor, então por que ele tá fazendo isso? Mas surpreende, Fraga, eu sempre vejo os comentários da galera, tipo, nossa, você teve uma evolução gigantesca, nossa, sua voz tá Acho que hoje a gente conseguiu reverter o quadro, assim, no começo era um pouco mais difícil, mas hoje a galera acaba, tipo, vendo o crescimento e vendo que realmente há um amadurecimento, né, tipo, musical desde a primeira música, desde a primeira vez que eu apareci cantando até agora, já tem
um ano e meio, acho que eu tô no universo musical. Então a galera vendo isso, você começa a meio que mudar a chave mental do povo, sabe? Mas no começo eu tinha aquele preconceito que eu tive que, tipo, ultrapassar assim pra falar, cara, é isso que eu quero, escuta essa música. E talvez você tá com preconceito aí, mas é legal, vai tocar na balada e tu vai dançar. E aí a galera começou a se entregar também, assim. Hoje eu vejo uma torcida muito grande, assim. Isso é muito legal. Mas qual que era a pergunta mesmo? Era disso, esse processo de transição mesmo, tipo, Sim. se foi uma coisa mais fácil e como que ele aconteceu, tipo, Sim. parte por parte. Foi primeiro um canto. Cara, o desejo, ele veio, acho que mais até pelo audiovisual, de visualizar aquilo como um produto final. Eu sempre visualizei como um clipe. Tipo, tudo sempre foi assim, cara, eu me vejo dirigindo o próprio clipe, produzindo a música, mas dirigindo o próprio clipe e vendo aquele produto final ali estampado. E eu sempre fui consumidor de clipe, assim, eu passo horas do meu dia vendo clipe, estudando, enfim, pegando referência. E aí veio essa vontade, só que eu não tinha esse conhecimento. Eu fui atrás do canto, fui atrás das aulas todas que eu faço e comecei a fazer essa transferência de carreira, essa transição. Hoje em dia eu ainda me considero bastante influenciador, assim, eu acho que a galera ainda me vê com a linguagem muito de uma pessoa que nasceu na internet, mas aos pouquinhos a gente tá começando a transitar, assim. Eu vejo que a galera na rua hoje me para e fala assim, nossa, essa música tá muito foda! E antigamente não tinha isso, né, pra falar, então era tipo, adorei seu vídeo da semana, adorei o último vídeo, sei lá. E hoje a maioria das pessoas que me param na rua falam da música, e aí eu fico tipo, Esse momento tô é meu. conseguindo, esse momento Falando um pouco agora sobre essa coisa de influência, né? Tipo assim, a gente sabe que você é louco pela Beyoncé. Louco. Mas assim, ela te influencia muito. Mas tipo assim, dentro do cenário brasileiro, hoje em dia, o que te influencia, tanto na questão tipo dia a dia, tipo, pô, eu gosto muito do jeito dessa pessoa, dela, do jeito de viver, do jeito dela tratar as outras pessoas, enfim, tanto musicalmente. Então, quando você vai fazer qualquer material musical, tem que ter muito cuidado para aquela sua referência não virar algo muito presente, sabe? Não tem que... As pessoas não podem ouvir o seu som, ou o seu material, ou o seu videoclipe e falar, cara, isso é a cara de fulano. Porque aí eu acho que você não tá conseguindo imprimir, eu falo muito essa palavra, não tá conseguindo imprimir o teu rolê ali. Então assim, eu tomo muito cuidado, eu tenho várias referências, tipo, é inegável, assim, a galera que me acompanha sabe que eu sou fã da Pabllo, pra caralho. Eu acho que ela faz um rolê que é muito dela, ela é uma artista única, eu não consigo ver ninguém assim que parece ela. Até tem o segmento drag, o segmento LGBT, mas eu vejo a Pabllo muito distanciada da galera, assim, ela conseguiu criar uma parada que é Pabllo, sabe? Você escuta a música e fala, mano, essa música é dela, é a cara dela, é o sotaque dela. Então assim, eu acho que a autenticidade dela eu tenho como inspiração de fazer o meu rolê sendo só meu. Eu quero que o Scarião, que o som do Scarião seja uma parada dele. E assim, tem várias outras referências, Anitta, Ludmilla, que eu acho que é o som que eu mais me aproximo, assim, um pop funk. E aí eu vou nessas coisas, assim, vou estudando muita coisa, pegando muita referência, mas tentando fazer uma parada que é só minha. E dentro dessa parada que é só sua, como que aconteceu esse processo de construção do set? Porque assim, são canções que elas transicionam dentro de vários ritmos. Tipo, dentro de uma música tem 2 ou 3 ritmos, então tem uma pegada totalmente diferente. Como que funcionou esse processo de composição, de veio a ideia, anotei, tem aquela coisa, estava dormindo, senti uma ideia, peguei uma cadeira Chico Xavier. Entendeu? Começa a compor. Então, desde o primeiro EP assim, eu sinto, foram 4 músicas e um remix. Ele se chama Scarião, o EP, porque eu queria que as pessoas conhecessem esse novo artista. Eu cortei o Fernando e já coloquei o EP como Scarião, para as pessoas começarem a marcar o meu nome mesmo como artista. Coitado do Lulão. E aí... o Lulão ainda me influenciou, eu já tirei o Scarião, o Lulão, porque meu nome é Luiz Fernando. O Luiz Fernando já morreu há muito tempo. E aí assim, eu peguei, o primeiro EP teve um processo muito experimental. Eu não tinha referência, eu não tinha como cobrar dos produtores, eu não sabia o que eu tava fazendo. Então só foi assim, eu tinha um desejo de fazer música e eu fiz. Empina Mais mesmo é uma música que eu compus inteira sozinho, do começo ao fim. Então não tem um dedo de ninguém ali. Empina mais, empina mais, muito mais, empina muito mais, empina muito mais. Aí outras músicas, todas as músicas do primeiro EP eu compus sozinho, só que aí as próximas eu passei para um outro compositor que me ajudou, que é o Douglas Campos, que tá comigo até hoje.
ele é incrível, legal, você é foda, ele tem um talento assim, fudido, ele escreve com a galera já. E aí ele ia me ajudando a adaptar isso pra deixar um pouco mais comercial. Nesse segundo trabalho, que foi o 7, ele já nasceu com uma necessidade diferente. O primeiro foi de entrar no mercado e mostrar que eu queria fazer música, mesmo que eu não soubesse muito o que eu estava fazendo, só que de lá pra cá houve muito amadurecimento, assim, de estudar, de realmente estar ligado nas tendências, no som que pode me deixar diferente da galera. Então houve um processo muito mais criativo, muito mais de imersão. Eu acho que todo mundo que escutar o set vai ver que é um rolê bem diferente das primeiras músicas, assim. Tanto de posicionamento mesmo, pra cada faixa, tipo, a faixa que abre o álbum, que é Respeito o Bonde. Eu tive esse insight de querer fazer algo que homenageasse o funk dos anos 2000. Porque eu queria entrar no álbum assim, sabe? Como se fosse uma transição por várias fases do funk até chegar nesse pop funk que a gente mais escuta hoje. Que surfa muito mais no pop até do que na raiz do funk. Então, você assim... arrasou, porque você já tá pegando a próxima pergunta, que é um faixa. Vamos lá, continua. Sim, então, tá vendo? E aí, Respeito o Bonde nasceu com essa vontade de fazer um funk nostálgico. E aí a gente pegou várias referências de Show das Poderosas, MC Marcinho, MC Sapão principalmente. Essas batidas que misturavam um pouco de eletrônico no meio do funk. E aí nasceu o Respeito o Bonde. E a letra eu queria muito que fosse algo que homenageasse os meus seguidores, sabe? E foi isso, assim, cada faixa tem uma história, cada faixa foi muito bem pensada e escolhida a dedo qual produtor ia fazer aquela faixa. Então foi um trabalho bem denso, assim. Apesar de ser funk, apesar de ser música pra dançar, tem toda uma questão de estudo, tem toda uma questão de se envolver mesmo com o que você está fazendo. E dentro do álbum tem algumas parcerias, né? Então, sim, como que surgiu essas parcerias dentro da canção? A canção já estava pronta e você encaixou? Sim. Ou você já fez vai encaixar essa daqui? A maioria, todas as canções, assim, quando eu comecei a produzir o álbum, eu tinha alguns nomes que eu queria trabalhar, só que eu não tinha as faixas, assim, eu pensava em alguns nomes, tipo, como meu primeiro álbum eu quero trabalhar com essas pessoas e tal. Só que eu não tinha as faixas. Quando a gente começou a produzir as faixas, é muito automático. Tem faixa que você escuta e fala, cara, essa faixa precisa de alguém. E tem faixa que você escuta e fala, não, essa faixa é só minha, porque sou eu ali cantando isso. Eu não consigo imaginar um feat ali, eu acho que até prejudicaria. Então, assim, a gente tem 4 parcerias no álbum. Renan Cavolic, Francine, Jeff e Tubarão. E cada faixa, quando eu via produzindo, quando eu colocava o meu vocal e eu via aquele tomando forma, eu pensava já em alguém, tipo, aqui eu quero alguém que cante funk, que tenha um grave na voz e que tenha uma parada meio héterozão e tal. Aí eu chamei o Tubarão. Então, assim, cada faixa surgiu com essa necessidade. A faixa com a Francine mesmo. Eu fiz a faixa e quando eu ouvi eu falei, mano, precisa muito de uma menina sensual, uma menina que já seja ligada com essa música meio latina e tal. E eu tinha conhecido a Fran em alguns eventos, conversado com ela, já tava tipo a par do momento da carreira dela. Mandei pra ela no WhatsApp, ela topou na hora. Maravilhoso. E aí eu queria saber um pouquinho dessa questão do tipo assim, o álbum foi criado, você já tem um planejamento agora do tipo assim, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar colocar as músicas nas rádios e a partir disso eu vou lançar uma turnê. Você já tem esse planejamento, você já sabe como as coisas vão acontecer, ou você tá esperando ainda, sei lá, tipo 1 ou 2 semanas pra você ver como vai ser a recepção do público com o álbum, ou você já acha que já deu pra perceber agora que já dá pra dar esse start? Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, tenho uma empresária que tá comigo, é super recente, antes eu fazia tudo sozinho, mas agora eu tenho uma empresária, tem um consultor, tem produtores, enfim, a gente tá tentando deixar o negócio mais profissional. E tem, obviamente, um planejamento, só que ele vai mudando, assim, ao curso das coisas, né? Previamente, a gente, quando lançou um álbum, isso tudo eu não sabia, assim, eu fui descobrindo fazendo as coisas. Mas quando você lança um álbum, você escolhe uma faixa pra ser meio que o lead single. Uma faixa que vai dar o tom daquele seu projeto e que ela pode ser aplicada para as playlists dos aplicativos de streaming aceitarem ou não colocar ela nas playlists. E aí a gente escolheu como a faixa número 1 a Respeito Bonde. E aí, tipo, fiquei muito feliz, porque quando eu entrei no Spotify no dia seguinte já tava em várias playlists. Todas as playlists LGBT, quem tá lá? Todas! Eu virei capa e eu não tinha noção, assim. E aí quando eu entrei no dia seguinte já tava a capa da Lacradoras, que é a maior playlist LGBT do Spotify. Tava a capa da LGBT, que é uma playlist da minha própria distribuidora, a RPM. E
No Deezer também, nas novidades da semana, playlists gigantescas. Gente, playlist assim, eu tô tipo do lado da Marília Mendonça, sabe? Eu tô tipo, caralho. O rolê totalmente independente, porque eu sou um artista independente. Marília Mendonça, ele aceita um feat, querida. Pode Eu ligar. aceito, amor, vamos lá. Pode que ele vem atrás. E aí, assim, tem esse planejamento prévio, só que a gente começa a sentir. E aí cara, teve uma coisa muito bizarra, tipo, Cilada não era uma faixa que ia estar no álbum, não ia estar no álbum. Tipo, Você tem noção disso, você ia fazer eu relutei pra colocar ela no álbum, porque eu achava que ela tava muito engraçada, sabe? Tipo assim, ela tá muito divertidinha, eu acho que não é a pegada, eu quero fazer uma parada mais séria. Ela tá muito... não sei. E aí, cara, é a faixa que a galera tá mais comentando, tipo assim, nossa, eu amei essa música, Tem não uma sei o que, batida muito frenética, solta não no tinha como carnaval e deixar. bababá. Foi cilada em plena madrugada, a gente na balada se encontrou. Tu deu mancada, sempre a mesma cantada. Cansei dessa ficada que você flopou. Foi cilada em plena madrugada, a gente na balada se encontrou. Tu deu mancada, sempre a mesma cantada. Cansei dessa ficada que você flopou. Não ia entrar uma faixa muito mais séria, ia entrar uma faixa que eu não consegui interpretar. Eu fui pra estúdio, cantei e eu falei, cara, não é pra mim ainda, essa música é pra mim no futuro, a gente tá produzida, assim, é uma música muito mais séria, uma música muito mais sexual, tem uma guitarra, tipo uma coisa, nossa, incrível. Mas eu gravei e falei, cara, ainda não é a minha verdade no momento, eu vou guardar ela pro ano que vem, sei lá. E aí entrou Cilada e a galera tá surtando na música, eu tô tipo amando isso. Você vê como que muda as coisas. O planejamento vai mudar com o passar do tempo, entendi. Mas agora, a gente queria fazer um game com você. Bora lá. Chama Rolê Pop. Rolê Pop. A gente vai te dar algumas situações e a gente vai te dar 2 nomes. Tá. Você vai ter que escolher qual dos nomes você faria aquele rolê. Me queimar no rolê com alguém. Exatamente. Tomara que não seja ninguém do Brasil, né? Todo mundo de lá de fora. A bicho amar. Vamos lá.